Bomba, pessoal! Agora nós vamos ver mais um capítulo da novela que envolve Alexandre de Moraes mandando prender Flávio Magalhães em solo americano. O problema é que o doutor Paulo Farias, que é o advogado da Flávia, teve acesso a esse inquérito há alguns dias atrás, menos de 5 dias atrás, e o que ele revela é algo assim totalmente bizarro de como a justiça brasileira está sendo conduzida. Nós vamos ver isso aqui agora, mas antes de tudo, se inscreva no canal, deixe o like, não se esqueça que a gente posta vídeo aqui todo santo dia para te manter muito bem informado. O link está na descrição. Então, basicamente, o que está acontecendo? Vocês sabem que o caso da Flávia Magalhães envolve a prisão, né, a tentativa de prisão dela ali em solo americano, mas agora você sabe que o Alexandre de Moraes mandou vigiar a Flávia Magalhães ali em solo americano. Isso aqui é de uma procedência gigantesca, porque deveria envolver uma carta rogatória, deveria envolver todo o processo aí. Eu vou estar comentando isso mais para frente agora dos os julgamentos relâmpagos que estão acontecendo no STF quando o assunto é pessoas envolvidas com a direita. Vamos lá, está explicado. Caso Flávio Magalhães, uma publicação gerou esse turbilhão de perseguição, que foi o que aconteceu, né? Flávia só postou algumas coisas que provavelmente foi contra o urna eletrônica ou contra o Xandão, não sei, mas vocês sabem, né? O Xandão, ele tem um ego gigante. Se tá falando mal dele, não. Aí é um atentado contra a democracia, contra as instituições do Estado Democrático de Direito, violenta abolição do Estado Democrático de Direito, aquela coisa toda que já tá enchendo o saco, né, do Xandão. Está explicado por que o Xandão não permitiu o meu acesso digital do processo, né, de Flávia Magalhães, cidadã americana, obrigando-me a retirar no protocolo uma cópia supostamente integral e física digitalizada. Cara, ele é o advogado dela e ele não tinha acesso a isso. Por quê? Porque o Xandão não queria, né? O acesso foi dado há 2 dias, 9 do 10, porém incompleto e com documentos até novembro de 2024. Ou seja, quase um ano de trâmite ainda em sigilo. No caso, eu estou gravando isso aqui no dia 12 do 10. Então, cara, vai fazer um ano já, né? E 2025 tá acabando. Então, assim, veja como é que isso aqui já é por si só, já é bizarro, né? Já é bizarro isso aqui. Segundo informações do protocolo do STF, o processo está em vistas do Ministério Público, PGR, desde novembro de 2024. Como é que funciona esse negócio? Geralmente, esses processos que vão ali para o PGR, para o Ministério Público, geralmente eles demoram mesmo, eles pedem vista, que é o quê? Quando uma das partes tem que fazer alguma manifestação, mas nesse caso o próprio Ministério Público tem que dar alguma manifestação sobre algum processo, aí como é processo demais, então tem muita coisa para poder tá processando, tal, enfim. Então, geralmente, essas vistas que são dadas pelo Ministério Público, elas demoram mesmo, assim, coisa de, não de semana nem de mês, mas muitas vezes de coisa de anos. Só que isso acontece em processos comuns, não em processos extraordinários como essas coisas envolvendo pessoas de direita. Coisa de direita não, pô. Coisa de direita é uma coisa na velocidade da luz. Vejam esse processo, por exemplo, do Bolsonaro, né? Um negócio que foi resolvido em meses. Coisas que, por exemplo, o processo do Lula, por exemplo, durou o quê? 8 anos, pô. 8 anos para poder ser feito. Teve um amiguinho lá do Lula da Europa que foi do mesmo jeito. Enfim, o Castilho também, um monte de gente. É um negócio até mesmo internacional, envolve muita coisa, muita prova, demora muito, mas não pra gente estar direito. A gente tá direita, tem que ser na velocidade da luz, né? Aí aqui, segundo as informações, aqui ó, desde novembro de 2024, ou seja, praticamente um ano, né? Mas dia 8 do 10 teve despacho, né, Xandão? Como está com carga ao MP, mesmo assim continua dando andamento e mandou liberar parcialmente a petição, ou seja, estava em tramitação, mas por que não foi liberado antes esse negócio para o Paulo Farias? E esse negócio aqui gera um problema muito grande. É tipo o que acontece com o caso do Felipe Martins aqui, ó. O Martin de Luca falou aqui, por exemplo, ó, a Alfândega de Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos confirmou que Felipe Martins nunca entrou nos Estados Unidos em 30 de dezembro de 2022. O mesmo fato que o juiz Alexandre de Moraes usou para justificar a sua prisão no Brasil. Ou seja, o que acontece?
O Xandão, ele pega essas informações, pega essas coisas aqui, e se não tiver, ele usa a criatividade, né? Quem está acompanhando esse caso há mais tempo vai entender o que eu estou falando, e simplesmente cria essas coisas para poder dar sustentação somente oral para ele ir lá e falar assim, não, por conta disso aqui, ele vai receber voz de prisão. Foi a mesma coisa que aconteceu com a Flávia, né? Aqui, o caso do Felipe Martins, também da mesma forma. Eles foram lá, o CPP viu isso aqui e a Fábio foi lá e disse, não, ele estava aqui, só que acharam nada. Se liguem a Fábio, viu? A Fábio vai, nesses dias, pode escrever o que eu estou dizendo, nesses dias vão arrumar algum culpado dentro da Fábio para poder justificar esse negócio do Felipe Martins. Mas isso aí é uma outra história. O fato é, ele pega algum fato isolado, vai lá e joga e funciona, sabe? Só que qual é o problema? O problema é que essa conta chega, sabe? Por isso que ele nunca pediu para poder fazerem uma vista desse negócio, uma carta rogatória para Flávia, sabe? Vamos falar disso aqui, ó. Nos documentos que não posso compartilhar, mas falar sobre, né? O Twitter alertou que Flávia não estava submetida às leis brasileiras por estar fora do território brasileiro. Óbvio, né? Ela é brasileira. Inclusive, na época, no que eu fiz até um vídeo sobre isso, ele citou nominalmente a Flávia e colocou os dois nomes dela, assim, que ela teve que fazer uma mudança quando ela foi lá para o Brasil, ou para os Estados Unidos, para a Flórida, e tem o nome de batismo dela. Então, ele fez questão, ele sabia exatamente com quem ele estava falando, né? Aí, só que ele simplesmente ele foi lá e quis fazer isso. Mas como, né? Ó, ignoraram completamente o alerta. Flávia Magalhães foi incluída no inquérito 4781 das fake news e Moraes mandou instaurar de ofício a investigação contra Flávia. E isso em solo americano. Não se esqueça disso aí. O Ministério Público confessou isso em documento nos autos. Moraes acusa Flávia de ser foragida da Justiça e descumprir ordens judiciais de censura desde 30 de 12 de 2023, quando, na calada da noite, decretou a prisão de Flávia. Aí, ó, não há no que recebi qualquer citação de intimação válida, mesmo sendo informado que Flávia Magalhães residia nos Estados Unidos e possuía passaporte americano. O que aconteceu? Ele mandou a prisão para Flávia e fim. Deveria ter sido feita uma carta rogatória. Só que o que acontece? Para poder mandar uma carta rogatória, ele manda para lá, já que é em outro país, aí a justiça de lá, porque ele sabia onde é que estava, tem o endereço da Flávia lá, né? Ele sabia onde ela estava. Então, por que ele não mandou essa carta rogatória? Porque sabia que ia para lá, esse documento iria ser avaliado. Ela não estava escondida, ela tinha residência fixa nos Estados Unidos, ela é cidadã americana. Então, ia ser avaliado, ia ter todo aquele processo, e qualquer juiz com o mínimo de sanidade, aliás, qualquer pessoa que está no, sei lá, primeiro, segundo período de direito, sabe que esse negócio é totalmente sem nexo. Mas um juiz que fosse pegar lá nos Estados Unidos e olhar aqui, pô, não, isso aqui não tem nada a ver. Ela está em solo americano, pô, ela tá fazendo uma postagem, por que ela tá fazendo aqui, ó, ordem de censura, naquela da noite. Cara, isso aqui é ridículo, né? Então ele foi lá e decretou a prisão da Flávia. Aí não há no que recebi qualquer citação e intimação válida, né? Que foi esse negócio. Deveria ter sido mandada da carta rogatória, mas não foi. O endereço de Flávia está em diversas... aqui, ó. Ainda teve a cara de pau de afirmar que Flávia estava em local incerto e não sabido, e por isso estaria decretando sua prisão. Óbvio que não. Óbvio. E aqui o próprio processo ele vai dizer totalmente o contrário. Ó. O endereço de Flávia está em diversas passagens no processo remetendo à Flórida, Estados Unidos, e tudo foi ignorado. Ou seja, o certo era mandar a carta rogatória para o endereço da Flávia, aí essa carta rogatória iria ser analisada, né? Analisada pelo juiz de lá, e, enfim, não ia dar em nada, porque eles iam ver que aquilo ali é uma questão ridícula. Aí aqui, ó, é triste, ó, é triste um cidadão de notável saber jurídico desconhecer a cooperação internacional prevista no CPC, onde se faz isso com uma carta rogatória, que foi o que eu já tinha falado. Ele ironizou aqui, porque é sabido que para poder você ser ministro do STF, o mínimo que você tem que ter é isso, né? Um notório saber jurídico, né? Flávia nunca foi intimada de nada e foi acusada de descumprir reiteradas ordens judiciais, pô. Ela tava lá em solo americano, quando ela pensou que não, já tinha ordem de prisão para ela, um monte de coisa, porque ela não respondeu o processo, ela não sabia onde estava.
esse negócio, o porquê que estava acontecendo todas essas coisas, mesmo sabendo no processo o endereço dela, né? Uma obrigação de fazer ou não fazer. De acordo com a lei brasileira, só configura descumprimento se, e somente se, quem deve a obrigação for intimado, citado pessoalmente. Isso é básico do primeiro período de direito. Então, assim, independente de como seja, precisa ser feita aquela citação nominal, o endereço da pessoa, para que a pessoa tenha ciência do que está acontecendo, para ser notificado de alguma forma. Você vê que até esse pessoal que é envolvido com crime, essas coisas, eles são notificados de acordo com o seu último endereço. E aquilo ali é enviado para aquele local aqui no Brasil, para que seja pelo menos dito assim, não, ele foi intimado, só que ele não estava lá, ele não tem o endereço atualizado, justamente porque ele é um criminoso, essas coisas todas. Mas ele é citado. Não importa o que aconteça, ele é citado. Só que isso aí não aconteceu no caso da Flávia, porque precisaria ter sido feita essa carta rogatória, e isso demora muito. Só que o Xandão, ele tá nesse negócio de condenar relâmpago. Ah, falou que eu não raspei a cabeça direito e falou que eu tô feio. Vamos prender porque é um atentado às instituições democráticas de direito. Uma palhaçada, cara, uma palhaçada. Aí aqui, uma obrigação de fazer ou não fazer, sim. E mais, descobri que senhor Moraes, mandou a Polícia Federal atrás de Flávia em solo americano para prendê-la em 8 de 1 de 2024, ordem de prisão, e um agente da Polícia Federal estava vigiando Flávia em uma manifestação de Fort Lauderdale, Flórida, nos Estados Unidos, em fevereiro de 2024. Ou seja, ele mandou isso aqui em 8 de janeiro, e ele estava observando essa Flávia em fevereiro de 2024. Ou seja, preste atenção como é que isso é bizarro. Ele mandou um jagunço lá, um capacho lá para poder ficar vigiando a Flávia dentro dos Estados Unidos. Cara, isso vai dar um bololô gigante. Já tá dando, né? Agora eu consigo entender as razões de negar acesso aos autos, mesmo com a PGR sendo favorável à conversão dos autos físicos para digitais. O Departamento dos Estados Unidos da América já foi informado desde o auto insolente um agente da Polícia Federal destacada para vigiar e prender Flávia Magalhães, cidadã americana em solo americano. Não adianta esconder o documento, aí ele fala, né, FLS 94, item 4 do ofício do setor de coordenação geral do ele bota o endereço completo aqui do processo aqui, ó, e é assinado por um delegado da Polícia Federal. Quem deve ser esse delegado? Provavelmente é o Shore, né? E encaminhado ao oficialato de legislação da PF em Miami, destacando um policial federal para a façanha. Flávia foi inserida no sistema chamado Sinterpol, ao que tudo indica, Interpol. Não bastava a gama de ilegalidade do caso do Felipe Martins, agora as provas da caçada à cidadã americana Flávia Magalhães em solo americano. Já tomamos providências e outras serão tomadas na próxima semana. Felipe Martins, agora Flávia Magalhães. Quanto mais serão necessários para comprovar as violações às leis americanas? Isso aí é a grande questão. O fato é, isso aqui está tomando uma proporção muito grande e o Xandão vai ter que dar um jeito. O Jandão vai ter... E ele não manda todas essas coisas, não manda avaliar processo, não aceita intimação do Rambo, não aceita essas coisas todas, porque... Eu vou dizer por quê. Porque ele sabe que se isso for avaliado por qualquer juiz sério, qualquer um, vai ver que tem muita coisa errada nessas intimações aleatórias daquela cabeça careca do Xandão, pra poder pensar que... Sabe, coisa da cabeça dele, não tem nem como explicar tudo que aquele cara tá fazendo, mas a conta está chegando e lembra que isso aí foi em 2023 na jurisdição ainda do nosso querido Barroso, né, que derrotou, aliás, né, derrotou o bolsonarismo. A conta ainda vai chegar alta para o Barroso também. Nem se preocupe que o que é dele também está guardado, assim como do Xandão também.